Olá mais uma vez, meus queridos alunos do nono ano das escolas municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam felizes, estejam com saúde, isso é o que interessa, não é? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa hoje comigo mais uma vez. Agora a gente vai trabalhar com as novas ideias aí, certo? O que é que a gente vai fazer? Primeiro, antes de mais nada, ou antes de tudo, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, sua borracha, sua caneta, sente-se em um local confortável, se isso for possível, por favor, tá? Anote as informações principais da aula de hoje, anote também as suas dúvidas. Não fique com a dúvida onde você está, não é? Procure o professor não entendi aquela aula do professor Barroso, ele falou isso, você pode explicar e certamente nossos queridos professores também auxiliarão você. Bom, vamos lá, qual o conteúdo da nossa aula de hoje então, professor? A gente vai trabalhar com o sentido de palavras ou expressões dentro de um texto e também verificar a questão da opinião. São habilidades que você certamente já via aí desde o sexto ano, mas há sempre a necessidade de reforçar essas habilidades. Vamos então ver como a gente pode encontrar dentro de um texto aí. Bom, vamos fazer aí a leitura, tá? Anjos do Pedal, vou pedir a paciência que vocês façam a leitura comigo, observando aí as palavras, para depois a gente fazer algumas perguntas, algumas observações. Vamos ver. Anjos de Pedal. Organização Bike Anjo ensina a pedalar e auxilia pessoas que querem usar o veículo como meio de transporte na zona urbana. Aí é um texto da Caroline Avancini, né? É como aprender a andar de novo. Assim, o jornalista Felipe Teixeira, 33 anos, né, de Londrina, definiu a experiência de aprender a pedalar depois dos 30 anos. Ele não teve a oportunidade de se aventurar sobre duas rodas na infância. Graças ao grupo Bike Anjos, porém, encarou o desafio depois de adulto e agora se prepara para voos mais altos. Meu objetivo é um dia ir de bike para o trabalho, planeja. O Bike Anjo é uma organização presente em várias cidades do Brasil que tem o objetivo principal de ajudar as pessoas a usarem a bicicleta na zona urbana. Uma das áreas de ação do grupo é a escola Bike Anjo, né, que tem ocorrido no aterro Lago Igapó, uma vez por mês, com foco em ensinar quem não sabe andar de bicicleta. Mas a atuação dos voluntários não se limita a isso, né? Só a ensinar a andar de bicicleta, né? Qualquer pessoa que queira aprender a usar a bicicleta como meio de transporte pode pedir ajuda, avisa o voluntário Mário Luiz Trevelin Júnior. Então, nesse primeiro momento aqui, antes de continuar o texto, o que é que você já consegue perceber aí? Anjos do Pedal é um projeto, tudo bem que ajuda as pessoas a como usar a bicicleta como transporte urbano, não é isso? Como você pode ver aí até o Felipe Teixeira, não é? Que foi aprender depois dos 30 anos a andar de bicicleta, não é? Aprender a pedalar. Então, você pode ver a importância desse grupo aí para a sociedade como um todo, principalmente na época em que vivemos, né? Em que tudo está caro, você certamente já ouviu falar aí no valor da gasolina, né? De como é que anda os protestos sobre isso. Então, usar um meio de transporte, que é um transporte, digamos, verde, né? Um transporte que não polui o meio ambiente, você apenas utiliza aí a sua força física, né, para pedalar, é uma forma também até de atividade física, é importante, né, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Mas vamos ver aí alguns trechos importantes. Olha, quando ele diz assim, voos mais altos, o que você entende por essa expressão? Quando ele diz assim, graças ao grupo Bike Anjo, porém encarou o desafio depois de adulto e agora se prepara para voos mais altos. Significa dizer que o Felipe Teixeira aí, que é o que aprendeu a andar de bicicleta depois dos 30 anos, ele vai dar voos mais altos, ele vai voar um pouco mais alto, ele vai bater as asas e voar assim para o céu? Lógico que não, né? Aí é uma expressão, né, uma metáfora. Quando ele diz voos mais altos, o que ele está querendo dizer? Bom, se você observar o efeito de sentido que essa expressão tem de voos mais altos, isso aí está querendo dizer que são novos desafios, são novos objetivos, não é? Ele aprendeu a andar de bicicleta, não é? Graças ao grupo, e encarou esse desafio e agora se prepara para voos mais altos, para uma segunda etapa, para um objetivo maior do que só andar de bicicleta, que foi esse desafio, né, que ele enfrentou e agora ele tem novos desafios. Ele explica isso, né? Meu objetivo é um dia ir de bike para o trabalho. Né?
para ele é um objetivo, é algo difícil, né, que não é tão fácil assim, já que ele fala em voos mais altos. Ele aprendeu a andar e agora ele teria que andar de casa até o trabalho, que certamente não deve ser uma distância pequena, não é? Então, esse voos mais altos indica novos desafios, novos objetivos, indica também a coragem que ele tem, não é? Olha, meu novo objetivo é ir de casa para o trabalho. Essa expressão voo mais alto indica também, traz aí no seu bojo a coragem que ele terá que ter, né, para se dirigir até o trabalho de bicicleta, considerando aí que ele vive em Londrina, no Paraná, e deve ser uma cidade também que tem muitos carros, né? Então é sim um desafio bem grande. Bom, vamos ver uma outra expressão. Quando ele diz assim, graças ao grupo Bike Anjo. Graças ao grupo Bike Anjo. Você sabe o que é graças ao grupo Bike Anjo? Ou seja, foi através da iniciativa deles, né? Eu sou imensamente grato a eles. Então esse graças vem de gratidão, né, ao grupo Bike Anjo. Então o efeito de sentido dessa expressão graças ao Bike Anjo traz consigo o reconhecimento de que se não fosse por eles, ele não tinha perdido esse medo, né? Ele não tinha esse medo. Então é justamente mostrando aí a capacidade que o grupo tem de pegar pessoas que querem aproveitar a bicicleta como meio de transporte eficiente, eficaz, né, menos poluente, e transformar assim num veículo que você possa utilizar para ir para a escola, para o trabalho, enfim. Aqui em Teresina fica um pouco complicado, né, diante do calor que a gente tem, mas de qualquer forma é sim, dentro do texto aí, esse graças é um reconhecimento que o Felipe Teixeira está dando aí a jornalista, né, Carolina, na verdade é ela que escreveu aí, que ela está dando ao grupo, né, graças ao grupo Bike Anjo, ele encarou o desafio depois de adulto. Então, traz sim um reconhecimento. Então, aí temos o efeito de sentido de expressões, de palavras. Você consegue perceber aí comigo? A gente pegou um trecho, mostrou para você o efeito de sentido dessas expressões, dessas palavras dentro do texto. Vamos continuar, então. O maior temor de quem pensa em pedalar até o trabalho ou a escola é o trânsito. As pessoas têm razão em sentir medo. Os motoristas, em geral, são apressados, negligenciam os ciclistas, ou seja, não estão nem aí para os ciclistas, né? E cometem excessos de velocidade. Na visão deles, a bicicleta só atrapalha. A falta de capacidade de convivência entre todos provoca muitos acidentes. Critica ele, que admite o problema, mas defende que a hostilidade do trânsito não deve impedir ciclistas de irem e virem. Ele mostra o seguinte, olha, de fato, a população de um modo geral tem medo do trânsito, e não é para menos, não é? Lógico que eles têm medo, né, diante de tantos acidentes, dos motoristas que não conseguem conviver numa pista, não é? E aí ocasionam muitos acidentes, como você pode saber, e aí ele mostra, diz, olha, mas apesar disso, apesar do trânsito caótico, apesar de não haver esse respeito, não é, mútuo entre os motoristas, ciclistas, os pilotos de moto, então, como é que faz? Eu não vou de jeito nenhum? Ele disse, não, apesar de ter isso, controle-se, tenha coragem, siga também andando de bicicleta, você consegue, né? Mesmo com esse medo, você não pode desistir. Então, essa é a ideia aí dentro do texto, né? Depois ele afirma, a lei de trânsito define regras para todos, inclusive que os carros devem manter uma distância de pelo menos 1,5 metro em relação às bicicletas. Ele lembra, não é? Obedecer às regras de trânsito é uma dica importante também para os ciclistas, que devem sempre usar roupas claras, bicicletas iluminadas, equipamentos de segurança e se planejar para se locomover pedalando. Quer dizer, não é só tomar uma atitude de ir para a escola ou não, você tem que observar todos esses itens, né? Até para a sua própria segurança. Ter um kit de ferramentas básicas também é recomendável, assim como levar água e usar filtro solar. Depois que o ciclista pega o gosto, não para mais, avisa, lembrando que Londrina tem caminhos agradáveis e paisagens bonitas. É só saber aproveitar, ensina, não é? Ensina aí o entrevistado. Bom, vamos ver então o que aqui, professor? Também o sentido de palavras e expressões? Na verdade, não. O que a gente vai ver aqui são as opiniões. Veja quando ele diz assim, as pessoas têm razão em sentir medo.
as pessoas têm razão em sentir medo. Veja que isso marca muito bem a opinião, não é, do entrevistado. Quando ele diz que elas têm razão para quem? Para quem está falando. Diz, olha, eu dou razão, isso é uma opinião minha. Então mostra uma opinião aí do entrevistado. Ah, professor, tem outra aí? Temos sim. Veja quando ele diz assim, depois que o ciclista pega o gosto, não para mais. Depois que ele pega o gosto, não para mais. Certo? Isso também é uma opinião. Será que ele não vai parar mais? Isso aí é o seu ponto de vista, isso aí é a sua opinião sobre isso, né? Depois que ele pega o gosto, ele não para mais. Mas pode parar sim, né? Por isso que é só uma questão de opinião. Perfeito. Então aí eu mostrei para vocês, dentro desse texto, né, dessa reportagem, mostrei a questão dos significados, dos sentidos, do efeito de sentido que as expressões podem ter dentro de um texto, e também mostrei para vocês as opiniões, que é facilmente encontrada aí, são facilmente encontradas dentro de reportagens, tá bom? Mas, professor, vamos supor que você tenha a seguinte ideia ou a seguinte dúvida. Professor, como é que eu faço para encontrar o sentido de uma palavra ou de uma expressão dentro de um texto? Gente, a dica principal, quem já me conhece, já assistiu várias aulas minhas, já sabe, é verificar sempre o contexto. Verifique o contexto, porque quando você encontra o sentido de uma palavra, o sentido da palavra vai depender de onde aquela palavra está encaixada, em que sentença. Muitos alunos me procuram em sala de aula para me perguntar, professor, o que significa essa palavra? E normalmente eu indico assim, me dá a frase, que eu te digo qual é o sentido dela. Porque quando você diz só a palavra ela tem vários significados. Você pega, por exemplo, a palavra manga. Pode ser o verbo mangar, pode ser a manga fruta, não é? Pode ser a manga da camisa. Então, são vários sentidos que a palavra tem. Do que é que você precisa? Do contexto. Qual a frase? Pela frase eu te digo o que é que ela significa. Então, sempre leve em consideração o contexto das palavras. Nunca me canso de repetir isso para vocês. Verifique sempre o contexto para depois procurar o sentido das palavras. Depois, substitua por sinônimos. Veja, pega aquela palavra, será que essa palavra está significando tal coisa? Substitua por uma palavra parecida. Veja esse teste, né? Substitua, veja se a substituição encaixa, tem sentido. E aí você consegue sim encontrar o efeito de sentido dessa palavra ou expressão. Gente, buscar o sentido de ditados populares, de regionalismos, de coloquialismos, por exemplo, esse alcançar voos mais altos, abrir mão, lançar mão. Então são palavras que são expressões que sempre estão aí dentro do texto e que você precisa entender o significado. Porque elas não estão aí no sentido denotativo, elas estão no sentido conotativo. Abrir o olho, precisa abrir o olho para o que os políticos fazem. Então, esse abrir o olho, no sentido de abrir o olho mesmo literalmente? Não. Então, verificar o efeito de sentido que isso causa, verificar o sentido dessa palavra, é muito importante que vocês alcancem essa habilidade, tá? Saibam como resolver essa habilidade. E, por último, observar ironias. Nem todas as palavras estão só com sentido literal, mas podem estar também aí com um sentido contrário, né? Que é o caso da ironia, que é um sentido conotativo. Então, se alguém diz, é bonitinha, esse bonitinha aí pode estar com outro sentido, não necessariamente uma bonita, né? Então, cuidado com a ironia dentro dos textos também, tá? Então, essas são as dicas para que vocês encontrem o sentido de uma palavra ou de uma expressão dentro de um texto. Depois, consequentemente, você consegue aí encontrar esse efeito de sentido que a palavra ou a expressão causa. E opinião, professor? Como é que eu faço para encontrar opinião dentro de um texto? Verificar sempre o contexto também, e também o gênero. Gente, olha, alguns gêneros são próprios, né, trazem opinião. Você pega reportagem, você pega, por exemplo, um artigo de opinião, o nome do próprio gênero já diz que tem opinião lá. Então, esses gêneros, você sabe que vai trazer uma opinião, que é um texto dissertativo argumentativo, você tem que trazer não só a sua opinião, mas também tem que trazer a argumentação. Então, saber qual o gênero também é importante para que você saiba localizar quais as opiniões ali dentro, certo? Do texto. Perguntar se aquele enunciado é um pensamento ou um palpite da pessoa sobre aquele fato. Então, eu tenho um determinado fato. Qual a sua opinião sobre isso? Qual o seu ponto de vista? Qual a sua impressão
sobre aquele fato? Foi ruim? É triste? Tá? É perfeito? É inegável? É importante? É inquestionável? Todas essas palavras aí são expressões que remetem à opinião, são características próprias da opinião, tá? Então, essas são as dicas, que você verifica o contexto, verifique também o gênero, se for o caso, perceber as qualificações, as características que eu posso dar a alguma coisa ou a alguém, porque isso vai ser uma opinião, não é? Vai ser uma opinião minha, não digo nem a opinião pessoal, porque a opinião ela é pessoal mesmo, né? Para não ficar redundante. Então, verificar se ela é uma opinião mesmo de alguém, né? E como é que eu posso fazer isso? Se perguntando, aquele enunciado, aquela expressão, é o pensamento, é o palpite de uma pessoa sobre aquele fato? Se for, ótimo, então trata-se de uma opinião. A questão da marcação dos adjetivos também, certo? Ajuda bastante. É bom, é ruim, é inquestionável. São palavras que aparecem muito aí nos textos. Perfeito. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos praticar. Então, vamos resolver questões e verificar se você realmente aprendeu o que eu acabei de mostrar. Vamos para um texto. Educação e violência. Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente. Eles brincavam nas ruas, não tinham violência e havia muito menos apologia a ela. A ela o quê? Só para não perder aqui o ela, a violência, não é? Os tempos mudaram. Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. Atitudes violentas envolvendo jovens aparecem sempre na mídia. Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. Nesse contexto, professores que têm a obrigação de passar o conhecimento acabam tendo que educar. Mas a educação vem de casa, junto com o caráter psicológico de cada um. E acho que aí está a causa de tanto desrespeito nas escolas. A culpa não é dos professores nem dos alunos, mas da falta de diálogo sobre o que é certo e errado. A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa. É necessário reunir a família e jogar limpo numa conversa no meio da mesa. Bom, devo lembrar vocês que é um artigo de opinião, certo? Que foi publicado na revista, mas que você tenha com clareza e a perspectiva de que tem opinião aí sobre um ponto de vista sobre um fato. E aí vem a pergunta, qual dos trechos abaixo representa uma opinião? Letra A, às vezes escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente. Letra B, muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. C, a educação que os pais passam para seus filhos é essencial. Letra D, eles brincavam nas ruas, não tinha violência. E aí, qual a alternativa correta? 20 segundos? 20 segundos para você responder a questão. Pronto? Então vamos lá. Letra A. Às vezes escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente. Isso aí é uma opinião. Eu tenho uma afirmação, não é? Dizendo, ó, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente. Isso aí é uma afirmação dela. Eu não tenho elementos necessários para dizer que aí é uma opinião. Não tenho, por exemplo, a presença de um adjetivo, né? Pode dizer, isso é ruim, isso é triste, isso é lamentável. Então não tenho uma opinião. Letra B. Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. Isso é uma opinião? Bom, isso aí é uma argumentação que está sendo utilizada no texto para a frase violência é rotina. Por que violência é rotina? Porque muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. Então isso é algo rotineiro, é um fato.
ok? Não é uma opinião. Então, também não pode ser a letra B. Letra C. A educação que os pais passam para seus filhos é essencial. Olha aí a palavra que a gente quer, não é? O adjetivo é essencial. Para quem que é essencial? Isso é uma opinião da pessoa, é a visão que ela tem desse fato, ok? Então, a educação que os pais passam para os seus filhos é essencial. Mas será que todos os pais passam a educação? Será que não há pais e pais, né? Então, veja que aqui eu tenho uma opinião do autor do texto, né? Resposta correta, letra C, ok? A educação que os pais passam para os seus filhos é essencial. E a letra D, eles brincavam nas ruas, não tinha violência. Não, aí é só uma referência ao passado, né? Que os pais tinham, né? Então, eles brincavam nas ruas, não tinha violência. Isso é um fato também, ok? Resposta correta, então, só pode ser a letra C. C de casa. Vamos, então, para mais um texto. Ó. Falta interligação de ciclovias. Ó, tem mais um artigo de opinião aí, um texto também jornalístico, né? Vamos ver o que ele nos oferece. Plano de rede cicloviária prevê 318 quilômetros de vias exclusivas, ligando toda a cidade, mas Londrina só tem 40 quilômetros à disposição do ciclista. A partir de duas pesquisas realizadas nos últimos 18 anos, o IPU, que é o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Londrina, elaborou um projeto de rede cicloviária que compreende 318 quilômetros. Destes, somente 40 quilômetros foram retirados do papel e estão espalhados pela cidade por meio de ciclofaixas e ciclovias, sendo a maior parte concentrada na região central e sul. Para ciclistas, ouvido pela Folha de São Paulo, né, o problema destas vias exclusivas é a falta de interligação, a falta de conexão. Né? Gerentes de projetos viários do órgão, que é o Cristiano Biasono, reconhece que a conexão está muito distante da proposta apresentada pela IPU. E aí ele fala, para ter conectividade entre todos os trechos da ciclovia e de ciclofaixas que Londrina dispõe atualmente, eles deveriam estar na mesma região, por exemplo, o que não acontece. Pontua. O traçado desta rede foi feito com base em uma pesquisa realizada com ciclistas em 2006 e outra entre 2013 e 2014. O Instituto se norteia nas vias mais citadas como utilizadas, nas estatísticas de acidentes e na disponibilidade de áreas públicas, dando preferência pelas ciclovias. Explica. Bom, aí tem uns desafios, né? Desafios. Segundo a engenheira civil, o principal desafio para a construção de novas ciclovias esbarra na questão dos recursos ou da falta deles. Ela aponta, né, que existem algumas frentes que o poder público tem trabalhado para tornar o projeto uma realidade. Pode ser buscado recurso municipal, estadual e federal. O projeto do Superbus contempla mais de 15 quilômetros de ciclovia. Temos a participação de empresários a partir do momento que aprova o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, né, dos empreendimentos considerados polos geradores de tráfego. Uma outra maneira é expandindo a rede à medida que a abertura de novos loteamentos forem crescendo. Né? Então vamos para a questão. A partir de duas pesquisas realizadas nos últimos 18 anos, a expressão em destaque evidencia que das características da reportagem, qual é a característica aí? Por essa expressão, a partir das duas pesquisas, qual é a característica que se evidencia sobre a reportagem? É a parcialidade? É a imparcialidade? É a falta de compromisso ou é o desleixo com a escrita? Vamos lá, 20 segundos para você responder essa questão. Pronto? Então vamos lá. A partir de duas pesquisas realizadas nos últimos 18 anos.
Então, a partir de duas pesquisas, eu tenho uma expressão aí, não é? Qual o efeito de sentido dessa expressão? Por que nesse tipo de texto tem que ter a partir de duas pesquisas? Porque, pessoal, isso revela a imparcialidade do que está sendo mostrado. Não é a opinião da pessoa. Está dizendo, olha, eu estou afirmando isso com base em pesquisas. Então, isso mostra a imparcialidade. Não é a opinião da pessoa sobre o fato, mas o que as pesquisas mostram. Tá? Então, não é parcialidade, não é a opinião ali, não é a falta de compromisso, né? Pelo contrário, você está mostrando aquilo, né? Os dados sobre aquilo, e nem desleixo com a escrita. Então, a resposta correta só pode ser a letra B, ok? Vamos resolver essa juntos? Cristiane Biasono reconhece que a conexão está muito distante da proposta apresentada pela IPU. A expressão está muito distante sugere que a conexão está o quê? Está de acordo com a proposta? Quando ela diz que está muito distante da proposta, então ela não está de acordo. Não é verdade? Então não é a letra A. Letra B. Não está deixando a desejar em relação à proposta? Não. Aqui está deixando a desejar em relação à proposta. Quando ela diz que está distante, então está deixando a desejar em relação à proposta. Então a resposta não é a letra B. Letra C. Na realidade, não condiz com o que está na proposta? Exatamente, essa é a resposta. Quando ele diz que está muito distante da proposta, o que ela na verdade está querendo dizer aí é que não condiz com a proposta. Né? Não casam as duas coisas. Proposta de quê, professor? De implantar as ciclovias e ciclofaixas, aqueles quilômetros todos que foi falado. Okay? Então, a realidade não condiz com a proposta. Resposta correta é a letra C. Letra D, precisando apenas de alguns ajustes para se adequar à proposta. Não, se fosse alguns ajustes, a gente teria aí não muito distante. A gente teria estar próxima, mas a expressão é muito distante, ou seja, fora da realidade aí, né? Ok, pessoal, então o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Vimos aí a questão do sentido de palavras e expressões dentro de um texto, e também vimos aí como encontrar opinião dentro do texto. Lembrando que todas essas habilidades são habilidades que já foram estudadas por vocês, mas que a gente sempre precisa fazer essa revisão, tá? É um elemento muito importante para que isso aconteça. Ok? Perfeito. Então é isso. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, procure o professor. E até a próxima aula, pessoal. Tchau.